A paz do Senhor Jesus. Vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho. Nós estamos em um estudo grande, meus irmãos, grande, né? Um estudo chamado Aprendendo Mais. E nós estamos falando de algumas coisas da Bíblia Sagrada. Cada livro da Bíblia, né? Nós estamos retratando algumas coisas, né? Hoje é o áudio 11, meus irmãos, né? Hoje é o áudio 11. E eu tenho certeza que você está aprendendo, está gostando, por isso nós estamos se dedicando muito para isso, né? Para que o conhecimento chegue a você. Deu para entender? Bom, aprendendo mais, hoje é o áudio de número 11 e nós estamos falando aqui do último juiz, né? Eu falei que só ia dizer de 3 juízes do livro de Juízes, né? Aí nós já falamos de Débora, de Gideão e agora de Sansão. Quero falar de alguém conhecido assim também. Sansão. Bom, a partir do capítulo 16 narra a história de Sansão e logo o tema, né, desse capítulo 16, ele traz dizendo assim que Sansão foi traído por uma mulher chamada Dalila. Se você olhar no dicionário, Dalila significa alguém frágil. Tá entendendo? Alguém de pouca força. É o significado do nome Dalila. A fragilidade, né? Então, imagina que o forte perdeu para o fraco. É isso que quer dizer, porque Sansão era um homem muito forte e perdeu para alguém fraco. Deu para compreender até aí? Mas qual que foi o grande erro de Sansão? E como podemos tirar uma lição de Sansão? Bom, a história de Sansão é o seguinte, ele é um juiz, né? E Sansão foi a Gaza no capítulo 16 e ali ele viu uma mulher prostituta. Ele se apaixonou por uma mulher prostituta. Não vou trabalhar muito na palavra prostituta porque tem crianças me ouvindo, né? Tem muita criancinha aí me ouvindo sim, então não posso falar essas coisas não. Mas olha só, então Sansão, ele se interessou por ela, né? E ela começou a dizer a ele, olha, me diga para mim em que consiste a sua força. Como que você consegue ficar tão forte? O que que faz você ficar tão forte? E aí ele começou a inventar 3 historinhas, né? E ela dizia, poxa, você não me ama, você não quer falar a verdade. E assim, toda vez que ele contava uma história, olha, eu sou forte porque se você me amarrar com um cipó fininho, é só um exemplo, tá? Um cipó fininho, com certeza eu não, com um cipó fininho não, um cipó grosso e tal, com certeza eu não vou conseguir escapar. Aí o que ela fazia? Esperava ele dormir, amarrava ele e gritava, Sansão, lá vem os filisteus, e ele estourava aquilo como se fosse uma linha fininha. E aí ela ficou chateada, tudo, ele acabou contando o segredo dele. Em que consiste a sua força? Aí ele disse, nos meus cabelos são 7 tranças e nenhuma vez passou navalha sobre elas. Eu nunca cortei o cabelo, desde o dia que eu nasci. Minha força consiste nisso. Aí aconteceu o quê? Aconteceu então que Sansão foi dormir e ela cortou as suas 7 tranças. E aí de repente ela gritou, Sansão, lá vem os filisteus! E aí quando veio o inimigo, aconteceu que ele não tinha mais força. E o espírito tinha se retirado dele e Sansão foi levado cativo. A história é triste. Dalila traiu. Ele amava Dalila, mas Dalila não amava ele. Ela, por algumas moedas, vendeu ele, ganhou, né, um dinheiro para isso e ficou feliz com o dinheiro e vendeu Sansão. Automaticamente o que eles fizeram? Vazaram seus olhos, né? Furaram seus olhos e colocaram ele para ficar numa moinha assim, sabe, rodando. E aí Sansão virou escravo. E eles tiravam sarro dele, né? Por quê? Porque agora Sansão se tornou um escravo, meus irmãos. Com tudo isso, Sansão, nós sabemos a história aqui mais tarde, ele pediu para um rapaz que estava guiando ele, me leva onde estão as colunas do templo. Aí levou ele. Ele colocou a mão direita num canto, a mão esquerda no outro e empurrou as colunas, caiu tudo abaixo e matou muita gente. Aí se diz que Sansão matou mais gente na sua morte do que em vida. Bom, encerra aí a história de Sansão. E o que aprendemos dessa história? Aprendemos o quê? Aprendemos, meus irmãos, que devemos tomar cuidado aonde colocamos os nossos olhos. Porque a mãe de Sansão e o seu pai, Manoá, disse para ele, nós não temos filhas em Israel, mulheres em Israel, para que você possa se interessar? Não, ele perdeu a visão, colocou a visão naquilo que não podia e mais tarde perdeu a visão, furaram os olhos dele, né? Então, fica uma lição para nós.
que Deus não quer que ponhamos os nossos olhos em coisas erradas, né? Aqui nós terminamos a história de Sansão, saímos do livro de Juízes e agora entramos numa história maravilhosa, né? Que não sei se vai dar tempo de narrar a história toda hoje, mas nós vamos falar. Nós vamos entrar agora no livro de Ruth. O livro de Ruth, meus irmãos, ele é pequenininho, né? Ele vai até o capítulo 4. E eu não vou narrar toda a história, não. Só quero narrar o comecinho e uma coisa muito legal lá no final do livro de Ruth, para a gente continuar a história. Mas olha só, temos 4 capítulos no livro de Ruth e começa assim. Capítulo 1 de Ruth. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, né? Houve uma fome na terra. Lembra que nós acabamos de sair do livro de Juízes? Então, lembra que até aqui não tinha rei. O povo era seguido por profetas, sacerdotes e juízes, né? Não existia reis, meus irmãos. Ainda não existia reis. Só juízes que julgavam. Quem fez errado, quem não fez, quem dava o veredito era o juiz. Então tá. Capítulo 1 de Ruth. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra, pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, a sua mulher e seus 2 filhos. Olha só. E era o nome deste homem Elimeleque. Então, esse homem que pegou sua família e foi peregrinar na terra de Moabe, porque lá em Belém de Judá estava tendo fome, né? Não havia, estava escasso, não havia o que comer. O que ele fez? Pegou a família dele e foi para outro canto, né? Perguntou para Deus? Não. E o nome de sua mulher era Noemi. É raro quando a Bíblia dá o nome de um casal, viu? E os nomes dos seus 2 filhos é Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Olha só, até o versículo 2 está dizendo que eles saíram daquela terra sem consultar a Deus e foram para uma outra terra. O que aconteceu? E morreu Elimeleque, marido de Noemi. Agora ficou Noemi e os seus 2 filhos. E com isso, meus irmãos, começa a trajetória complicada. Por quê? Primeiro, ele não pediu nenhum conselho para Deus. Ele já foi de imediato porque estava num estreito. Quando aparece um estreito na sua vida, quem foi que disse que você já pode tomar decisões assim? Ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, tem certas decisões que você tem que orar. Porque Deus pode estar vendo uma coisa que você não está vendo, né? Tem certas decisões que pode fazer você cair. Então, o que você tem que fazer? Prestar atenção. Tá um problema na sua vida? Surgiu um grande problema na sua vida? Seja uma doença, seja um desemprego, seja um problema amoroso. Surgiu um problema? Vai falar com Deus. Não vai tomar decisões à toa, errada. Por quê? Porque aqui nós vemos que Elimeleque pegou sua família e foi para Moabe. Chegando lá, morreu Elimeleque. Como é que ficou a família? Mais desamparada ainda. Noemi e 2 filhos para criar. Complicou, né? Vamos para o versículo 4. Os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. 9 anos e pouco, Malom e Quilion casaram-se com 2 mulheres, uma chamada Orfa, né, e a outra Ruth. Então, agora Noemi tem 2 filhos e 2 noras, né? Aparentemente parece que as coisas estão se encaixando, mas nem tudo que brilha é ouro, né? Agora, meus irmãos, a família começa a ficar estabilizada, porque a família vai continuar crescendo. Tá certo, Noemi não tem mais, ela tá velha, não tem como ela se casar de novo, né? Ela não tem como gerar filhos, isso ela fala mais na frente para uma das suas noras, né? Mas nós não vamos entrar nesse mérito agora. Então, o que acontece, meus irmãos? Olha só que interessante. No verso 5, e morreram também ambos, Malom e Quilion morreram. E ficando assim esta mulher desamparada, olha só, dos 2 filhos e do seu marido. Complicou a história. Morando em terra estrangeira, morreu agora o marido e os 2 filhos. E o que vai acontecer com ela? Só amanhã eu vou te contar, tá? Só amanhã. Meus amados irmãos, eu paro por aqui e amanhã tem mais, meus irmãos. Bom, lição de casa, Provérbios capítulo 4, verso 19.
Lição de casa, Provérbios 4, verso 19. Amém?